Vamos falar nessa aula sobre os ácidos ao carbono especiais da Aperam. Mas o que são ácidos carbonos? Ácidos carbonos são ligas de ferro e carbono com até 2% de carbono em peso em sua composição química. A Aperam produz diferentes tipos de ácidos carbonos especiais: o médio carbono, o alto carbono e os ligados. Os nossos produtos chegam ao mercado na forma de chapa grossa, com espessuras entre 16 mm e 50 mm, ou bobinas laminadas a quente, com espessuras entre 2 mm e 12,70 e com larguras entre 980 mm e 1500 mm. Para conhecer as combinações de largura e espessura dos ácidos carbono, consulte a Aperam. Esses ácidos têm condições químicas especiais, desenvolvidas para atender à exigência específica de cliente ou para atender à eventual necessidade do mercado. Quanto à classificação dos ácidos carbonos em função do teor de carbono, os mesmos podem ser classificados da seguinte forma: os ácidos de baixo carbono, os ácidos de médio carbono e os de alto carbono. Os ácidos de médio carbono, por exemplo, têm um teor de carbono entre 0,30 e 0,50. Eles podem ser usados em várias aplicações, como na indústria automotiva, para fazer peças como trava de portas, molas, arruelas, entre outros. Já os altos carbonos têm um teor de carbono acima de 0,50 e vão até 2,0, podendo ser usados em produtos como facas, serras, molas e ferramentas. E quando são laminados a frio, podem ser utilizados também na indústria automotiva. Pode-se também adicionar alguns elementos de liga aos ácidos carbono para obter algumas propriedades desejadas. Dentre os elementos de liga adicionados, podemos citar o cromo, o níquel, o manganês, o vanádio, o boro, entre outros. Por exemplo, quando ligamos ao manganês, pode ser utilizado em algumas aplicações que envolvem resistência ao desgaste. Quando ligamos ao cromo, podemos apresentar maior resistência à corrosão e, ligados ao boro, melhor a temperabilidade, mesmo com pequenas quantidades desse elemento. Os ácidos ligados podem ser utilizados em serras, instrumentos de cutelaria, ferramentas, serras circulares, serras largas, correntes industriais e elos de corrente. Também podem ser comumente utilizados em autopeças e implementos agrícolas. E não podemos esquecer dos ácidos carbonos microligados, que podem apresentar baixo teor de carbono e pequenas quantidades de nióbio, vanádio, titânio, molibdênio ou nitrogênio, podendo apresentar propriedades mecânicas superior aos ácidos baixo carbono comuns. Outro ponto importante de entender é a temperabilidade dos ácidos carbonos, que determina o quanto o aço pode ser transformado em uma forma mais dura e resistente através da têmpera. O processo de têmpera é um aquecimento do aço em uma temperatura crítica, seguindo por um resfriamento rápido em diferentes meios. Esse resfriamento rápido é crucial para obter uma estrutura cristalina mais dura, conhecida como martensita, sendo que, quanto maior a temperabilidade do aço, espera-se uma maior quantidade de martensita, logo, maior dureza. A Aperam produz uma variedade de ácidos carbono com diferentes composições químicas e combinações de dimensões. Espero que tenham gostado dessa aula sobre o ácido carbono. Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!